estudantes do segundo ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e procure um lugar bem confortável, que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje: o caderno ou a folha para registrar a aula, lápis e borracha. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Antes de começar o tema de hoje, vamos fazer a revisão da aula passada, que o tema foi Direitos e Responsabilidades na Família. Nós vimos uma poesia chamada de Direitos da Criança, escrita por Day Viana. Vimos no dicionário o significado da palavra direito. No dicionário, direito é quem segue as leis e os bons costumes, justo, correto e honesto, de acordo com os costumes, as normas morais, éticas, etc. Também aprendemos uma coisa que a Vivi veio nos relembrar: todo direito corresponde um dever. Daí lemos a poesia Deveres da Criança, e também foi escrita por Day Viana. E no dicionário vimos o significado de dever. No dicionário, o significado da palavra dever: obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência. E a Vivi deu um recado bem importante que nós vamos recordar. As crianças têm direito a uma vida digna dentro do grupo familiar. Os pais são o primeiro elo na hora de garantir o direito da criança a uma família, protegendo-a, assegurando uma correta educação, desenvolvimento e velando pela sua saúde, segurança e moral. Mas uma família não significa somente que existam laços de sangue, mas sim em ter um nome ou um lar, requisitos fundamentais para ser uma criança e não cair na discriminação social. A família, seja ela de sangue, parentes, familiares ou até de coração, que são os amigos e as pessoas que cuidam da criança. Por exemplo, as crianças que estão em um abrigo. Essas pessoas que cuidam acabam sendo a sua família. As outras crianças também. Elas são as primeiras pessoas a garantir o direito das crianças. Vimos também a importância do trabalho colaborativo no ambiente doméstico, no ambiente familiar. E que não é responsabilidade só da mãe, da mulher, mas de todos que convivem na mesma casa, no mesmo lar. E também falamos e fizemos uma atividade com os emojis, que são símbolos que representam ideias, expressões e também sentimentos e emoções. Tudo isso nós vimos na aula passada. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula 29. E olha o tema: documentos oficiais, Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos da Criança e Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA.
Então você vai me dizer, professora, o que são documentos oficiais? Então, documentos oficiais é um documento elaborado por várias pessoas, como políticos, juízes ou até mesmo quem participa de uma organização, até pessoas da sociedade, que tem por finalidade tratar um assunto importante para todos nós, certo? Então pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 29, História, documentos oficiais que tratam sobre a infância. Eu vou aguardar você fazer. E a Vivi veio pedir para você observar essas pessoas. Na imagem aparece um homem e uma mulher. E esse outro? Crianças e também idosos. E esses aqui? Pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes modos de ser e agir. Todas elas são diferentes. Está certo? Certo. Possuem aspectos físicos diferentes. Isso você percebeu. Mas a Vivi tem uma dúvida. Temos muitas diferenças, mas também temos algo em comum? Pensa aí. Diferenças só olhando a gente já vê, mas a gente tem algo em comum? Nós podemos ter diferenças físicas, mas somos todos seres humanos e todos nós temos os direitos que estão prescritos em algumas leis. Nós vamos estudar sobre essas leis, mas antes
A Vivi veio perguntar sobre os direitos. Mas será que sempre foi assim? Se nós observarmos essas fotos antigas, podemos ver muitas coisas que não concordamos, maneiras de tratar os seres humanos que nos deixam entristecidos. Muitos direitos só foram conquistados com muita luta. Muitas pessoas contribuíram para que os direitos que temos atualmente acontecessem, certo? Hoje, esses direitos estão registrados na Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Vamos aprender sobre esse documento lendo um texto? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948. Esse documento estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Desde que foi lançada, é o documento mais traduzido do mundo e inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. Direitos humanos são os direitos básicos de todo ser humano, como o direito à vida. Mas estão incluídos neles também o direito à moradia, à saúde, à liberdade, à educação, entre outros. O documento que organizou essas normas, então, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi proclamada em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas. E como o texto mesmo diz, é um dos documentos mais importantes, o mais traduzido em todo o mundo e que serve de referência para a escrita de outras leis, outros documentos, entre elas as constituições de vários países. E quando falamos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem 3 palavras que não podemos esquecer, que se referem então a esses direitos. Vamos ver? A primeira está até no título do documento: universais. E você sabe o que é universais? Universais quer dizer que os direitos são para todos e todas, tanto que é um documento internacional que deveria valer para todos os seres humanos em todos os países. A segunda, indivisíveis, que quer dizer que temos que ter todos os direitos. Não posso dividir, ter alguns e outros não. Temos que ter todos. E a última, interdependentes. Um direito não existe sem o outro. Um depende do outro, certo? E a Vivi veio falar de uma atividade para nós fazermos. Observe os artigos destacados da Declaração dos Direitos Humanos e relacione com a imagem. Então, a Declaração dos Direitos Humanos tem 30 artigos. Artigos, professora, o que é isso? Artigos são divisões de um mesmo documento, divisões de uma mesma lei, no caso da declaração. Escolhi alguns aqui para fazermos a relação do artigo e da imagem. Então, olhem lá. Vou ler todos os artigos e vocês já prestem atenção para ver qual imagem tem mais a ver com ele. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência. Então vamos agora fazer um por um. O artigo 1.
todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Aqui está falando que é para todas as pessoas. Então, tem mais a ver com essa imagem, onde parece pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades, de idades também. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Já relacionou com a imagem? Essa daqui, certo? Já vimos que escravidão não é uma coisa legal, né? Você ser escravizado por alguém não é legal. Você acaba perdendo os seus direitos. Artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então, toda pessoa, por mais que cometa ou alguém ache que ela cometa um crime, ela não pode ser presa. Ela tem direito a um julgamento para ver se isso aconteceu e como aconteceu. Não pode simplesmente dizer, você a partir de agora vai ficar preso. Não pode. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência. Já estudamos sobre modos de locomoção, o direito de ir e vir. Então já relacionamos esse. Vamos fazer mais um? Mas agora eu vou ler e daí vocês vão fazer sozinhos. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a uma vida com saúde e bem-estar. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. Então, eu vou dar um tempinho para você relacionar o artigo com a imagem, certo? Daí já conseguiu relacionar? Vamos ver se você fez corretamente? Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Se você relacionou com essa imagem, acertou. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer. Acertou aí? Artigo 25. Todo ser humano tem direito a uma vida com saúde e bem-estar. E o artigo 26, todo ser humano tem direito à instrução. Certo? Então conhecemos alguns dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como eu falei, tem 30, nós vimos alguns apenas, certo? Mas para as crianças, que também são seres humanos, esses direitos tiveram que ser adaptados. Vamos ver o que a Vivi veio nos ensinar? Os direitos da criança ou direitos da infância são os direitos humanos voltados para as crianças. É um documento internacional adotado pela Resolução número 1386 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959. Então, como vimos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 30 artigos. Já a Declaração dos Direitos da Criança tem 10 princípios. Vamos ver? Princípio primeiro. Todas as crianças devem ter seus direitos garantidos. Toda criança será beneficiada por esses direitos, sem nenhuma discriminação por raça,
cor, sexo, língua, religião, país de origem ou classe social. Princípio segundo: a criança será protegida e terá direito ao pleno desenvolvimento. Então, toda criança tem direito à proteção especial e todas as facilidades e oportunidades para se desenvolver plenamente, com liberdade e dignidade. Princípio terceiro: crianças têm direito a nome e nacionalidade. Desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país, certo? Princípio quarto: toda criança tem direito à alimentação, lazer e assistência médica. As crianças têm direito a crescer com saúde. Para isso, até as futuras mamães têm direito a cuidados especiais para que seus filhos possam nascer saudáveis. Toda criança também tem o direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica. Princípio quinto: toda criança portadora de necessidades especiais terá direito a atendimento adequado. Crianças com deficiência física ou mental devem receber educação e cuidados especiais, porque elas merecem respeito, como qualquer criança. Princípio sexto: toda criança precisa de amor e compreensão. Toda criança deve crescer em um ambiente de amor, segurança e compreensão. As crianças devem ser criadas sob o cuidado dos pais e as pequenas jamais deveriam se separar da mãe, ao menos que seja necessário. O governo e a sociedade têm a obrigação de fornecer cuidados especiais para as crianças que não têm famílias, nem dinheiro para viver decentemente. Princípio sétimo: toda criança tem direito a receber educação. Então, toda criança tem o direito de receber educação básica gratuita e também de qualidade, para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver as suas habilidades. E como brincar também é um jeito gostoso de aprender, as crianças também têm o direito de brincar e se divertir. Princípio oitavo: a criança deve ser a primeira a receber proteção, seja em uma emergência, em um acidente ou em qualquer outro caso. A criança deverá ser a primeira a receber proteção e socorro dos adultos. Princípio nono: as crianças devem ser protegidas de crueldade e exploração. Nenhuma criança deverá sofrer por pouco caso dos responsáveis ou do governo, nem por crueldade e exploração. Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima, nem será levada a fazer atividades que prejudiquem sua saúde, educação e desenvolvimento. E o princípio décimo: toda criança tem direito à proteção contra atos de discriminação. A criança deverá ser protegida contra qualquer tipo de preconceito, seja de raça, religião ou posição social. Toda criança deverá crescer em um ambiente de compreensão, tolerância, amizade, paz, fraternidade universal, certo? Vamos assistir um vídeo que vem falar dos direitos da criança, desses princípios que nós falamos, e também do Dia das Crianças que está chegando por aí. Vamos assistir? 12 de outubro é Dia das Crianças e eu vim te falar de várias coisas que aprendi sobre esse dia muito importante. Você sabia que desde que nascemos a gente tem direito à vida e à liberdade? E todas nós somos iguais e temos o mesmo direito, independente de cor, sexo, religião, origem social ou nacionalidade.
nossa família e a sociedade tem que estar sempre de olho para que a gente se sinta protegida. Nós também temos direito a um nome e uma nacionalidade desde o nosso nascimento. E se eu tivesse nascido com alguma deficiência, eu teria direito a cuidados reforçados e educação especializada, assim como meus amigos. E falando em educação, ela é super importante pra gente crescer como ser humano. A gente precisa brincar todo dia e não trabalhar. Nós precisamos de muito amor e compreensão dos pais e da sociedade, pois com amor tudo faz sentido pra gente. Afinal, se somos o futuro, precisamos que as pessoas fiquem mais atentas ao nosso presente. Feliz Dia das Crianças! Gostaram do vídeo? Bem bonito, né? E os 10 princípios que nós vimos e o vídeo que assistimos, sabe que eles podem ser resumidos em palavras que lembram o que é mais importante nesse documento? Vamos ver? Essas palavras mostram que toda criança tem direito à saúde, lazer, educação, proteção, liberdade, dignidade, cultura, respeito, convivência familiar e social e ao amor, certo? A intenção dos direitos da criança é que elas possam viver dignamente, com amor e carinho. E embora os direitos existam, é uma grande luta para que eles sejam respeitados. Aqui no nosso país, em outros países, ainda acontece atos que vão contra os direitos das crianças. Isso é muito triste. Outro documento importante que existe aqui no Brasil é o Estatuto da Criança e Adolescente, que ele é conhecido como ECA. ECA, professora? Sim, vou até mostrar para vocês aqui. Então aqui tem o nome desse documento, Estatuto da Criança e Adolescente. E você percebeu que a primeira letra eu deixei de outra cor? E vendo essa junção da primeira letra, E, o C e o A, forma ECA. Então, ECA não é de coisa ruim, não. Esse ECA é de Estatuto da Criança e do Adolescente. E vamos ver o que a Vivi veio nos falar sobre esse documento? O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de leis específicas para cuidar da proteção integral às crianças e adolescentes brasileiros. Igualmente, estabelece os direitos e deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis pelas crianças e adolescentes. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente fala tanto das crianças, os direitos dela, o que pode, o que não pode, e o que o Estado, o governo, os pais e a sociedade têm que fazer para que essa criança viva dignamente. O mesmo para os adolescentes, certo? E também nós vamos assistir um vídeo da Júlia, que é repórter da TV Plenarim, que fala sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, certo? Olá, pessoal! Meu nome é Júlia. 13 de julho é o aniversário do ECA. ECA? 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 O que é isso, galera? Calma, eu posso responder essa pergunta pra você. Na verdade, o ECA é uma sigla, que significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrou? Então, o ECA tem a função de proteger crianças de até 11 anos e adolescentes entre 12 e 18 anos. Nós devemos estar sempre em primeiro lugar. Por exemplo, nos hospitais e postos de saúde, acidentes de trânsito ou em qualquer outra situação. Nós recebemos o socorro antes que todo mundo. Legal, né? Entendeu? Outra coisa, o ECA proíbe o trabalho de crianças e adolescentes. Aí sim! Viu que o ECA não é só um nomezinho, é o defensor das crianças e adolescentes de todo o Brasil. Então, vamos dar parabéns para o ECA. Parabéns, ECA! Gostaram do vídeo da Júlia? Ela falou alguns aspectos do Estatuto da Criança e Adolescente. Só que tem muito mais. Mas se a gente pensar, a gente vai ver que todos os documentos
buscam a mesma coisa para as crianças poderem viver com respeito, amor, proteção e dignidade. Então, todos eles até têm alguns aspectos bem parecidos. E nós vamos fazer uma atividade a partir do que nós vimos, dos documentos oficiais que falam da infância. Nós vamos fazer essa atividade. Marque se a situação está de acordo com os direitos da criança ou se a desrespeita. Depois, escreva a que direitos se refere. Então, vocês vão olhar a imagem, do ladinho ali está escrito: respeita os direitos das crianças e também desrespeita os direitos das crianças. Então, você vai marcar qual que você acha que está correto. E daí você vai colocar os direitos que tem a ver com isso. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
observou a imagem e pensou: se há um direito que respeita ou desrespeita o direito da criança? Aqui, uma criança sendo atendida num consultório odontológico. Você marcou o quê? Se você marcou que respeita os direitos da criança, acertou. E quais os direitos que aparecem olhando essa imagem? Eu acho que existe mais de um direito. Se você marcou qualquer um desses, está certo. Se marcou mais que um, que legal! Você prestou bastante atenção no que a professora falou. Então, ali é o direito à saúde, ao bem-estar, respeito à criança e também proteção, certo? Vamos fazer mais um? Então, olhem a imagem, veja se respeita ou desrespeita os direitos da criança e quais os direitos que tem a ver com essa imagem. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
observou a imagem, percebeu que é uma imagem antiga. E o que aparece? Crianças trabalhando. Será que isso respeita os direitos das crianças ou desrespeita? Se você colocou desrespeita, acertou. E quais os direitos que não estão sendo respeitados? O direito ao respeito às crianças, à dignidade e à proteção. Vamos fazer mais um? Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Daí observou a imagem, o que você acha? Essa imagem respeita os direitos das crianças ou desrespeita? Se você falou que respeita, acertou. E quais os direitos que estão sendo respeitados? Primeiro, o direito ao respeito, a convivência familiar e também a educação. Quantas coisas nós aprendemos hoje sobre esses documentos tão importantes para a vida da criança, para a infância? Mas a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!